Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à 47ª Jornada Espírita Allan Kardec. Nós hoje estamos aqui no Centro Espírita Irmão Esperança para falar sobre o tema O Céu e o Inferno. E hoje nós temos o prazer de receber em nossa casa, né, o Grupo Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, que fará a coordenação dos trabalhos de hoje, né, que terá como o tema, né, o céu e o inferno na visão espírita. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula. Sejam bem-vindos. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, Sérgio. Que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão ao Mestre Jesus, a Francisco de Assis, patrono dessa casa, na verdade, das nossas casas por irmãs franciscanas. Então, que a gente possa estar aqui, nesse primeiro momento, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, agradecer também aos membros, presidentes dessa casa, Alexandre, Sérgio, a todos os membros da casa, pelo convite, né, pela confiança, essa jornada tão importante, né, do 32º Céu. Nós estamos na 47ª Jornada de Allan Kardec. Hoje é o segundo encontro aqui no Centro Espírita Irmão Esperança. E hoje nós vamos receber o Alexandre Coutinho, que é o presidente do nosso Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, com o tema Céu e Inferno na Visão Espírita. Então, eu sou Ana Paula Coutinho, sou presidente do GEF, do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor. Para a gente iniciar, preparei aqui uma página para a gente preparação de ambiente, para harmonizar, que a gente possa agora refletir sobre essa mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem do capítulo 18, o título é Não Somente. A passagem evangélica foi dita por Jesus: não só de pão viverá o homem. Encontramos essa mensagem em Mateus, capítulo 4, versículo 4. E Emmanuel traz para nós a seguinte reflexão sobre essa passagem: não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugênia, que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia, que extirpa os defeitos orgânicos, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não somente o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento impecável. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esquecemos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Então, diante dessa mensagem edificante que Emmanuel traz essa reflexão para nós, eu acredito que essa mensagem ela está exemplificando o que nós estamos hoje, nessa plena tarde de sábado, né? Nos propusemos a sair dos nossos lares, das nossas casas, diversos pontos da cidade, a comunidade aqui local. Estamos aqui para um estudo edificante, para uma palavra, para uma troca, para uma partilha, para
enriquecer, né, o nosso conteúdo espiritual. Já não basta mais só a gente correr atrás do material. Então, a gente já está aqui abertos, temos aqui a Boa Nova, temos os estudos, temos diversas casas espíritas que são pontos de luz que trazem para nós essa possibilidade de aprimoramento. Então, com essa palavra, que a gente possa abrir a nossa reunião pública, nosso trabalho da tarde de hoje. Vou pedir, por favor, ao Alexandre que faça a nossa prece inicial. Meus irmãos, neste momento, nos nossos corações, nos ouvem, nesta festividade do 22º Conselho Espírita de Unificação, rogamos aos benfeitores espirituais, mensageiros de Deus e de Jesus, que nos assistam nesta tarde, podendo inspirar o nosso irmão Alexandre no desenvolvimento do tema, e também àqueles que representam as casas espíritas, aqueles mentores que se fazem presentes das instituições que congregam, projetos do seu, que possam derramar sobre nós bênçãos, inspirações, possam tocar os nossos corações e as nossas mentes, para que todo aprendizado chegue a cada um de nós, atendendo às nossas necessidades. Fique conosco, Senhor, nos permite contar com o perto e de alegria. Graças a Deus. Obrigada, Alexandre. Agora, então, vou convidar o Alexandre Coutinho, presidente do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, para trazer o estudo para nós na tarde de hoje. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes. Eu, inicialmente, quero fazer minhas as palavras da Ana Paula, para não ser repetitivo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade pelo trabalho, a oportunidade de sermos recebidos nessa casa de luz, a grande honra que a gente sente, humildemente falando, que isso não é para nos enaltecer, mas enaltecer a matéria que a gente vai tratar, enaltecer o espiritismo. Estamos aqui para essa divulgação. Então, que Jesus possa nos abençoar e guiar, junto com Francisco de Assis, nosso patrão, as nossas palavras. Gratidão a todos por esse momento. Mais alto. Nosso tema é o céu e o inferno na visão espírita, certo? Então, nós não vamos tratar hoje, não vamos falar sobre o livro, essa obra magnífica, que é o céu e o inferno da codificação. Nós vamos tratar do tema das figuras do céu e do inferno, por que nós chegamos a esse contexto. Por que nós estamos hoje aqui conversando sobre o que seria o céu e o inferno. Para isso, a gente precisa entender a contextualização histórica disso. A gente precisa voltar um pouco no tempo para tentar entender como é que surgiu essa ideia no imaginário da gente, do céu, do inferno, do purgatório, de penas, para que a gente possa compreender como o Espiritismo foi importante e é a grande revelação, realmente, a terceira revelação, que nos trouxe as luzes do conhecimento espiritual. Eu sempre, quando faço um trabalho dessa natureza, eu costumo apresentar umas obras literárias, que eu, inclusive, utilizo para fazer o meu estudo. E hoje eu trouxe uma aqui, que é muito interessante, vocês devem conhecer. O nome dessa obra é Justiça Divina. Esse livro foi escrito na década de 1960, foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E ele traz aqui pequenos títulos, pequenos capítulos sobre o céu e o inferno. Então, eu vou, para que nós possamos entender o contexto do nosso estudo, eu vou fazer a leitura rápida de alguns parágrafos do primeiro, da introdução do livro, não é nem o capítulo 1, que Emmanuel intitula como Ante-Allan Kardec, diante de Allan Kardec. Ele diz o seguinte: perante as rajadas do materialismo a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições pareciam venerandos navios estalam nos alicerces.
enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. Percebam como é que Emmanuel está nos dizendo aqui como foi importante o advento do Espiritismo, né? A humanidade está sedenta agora já de conhecimento, de entendimento, batendo como uma nau sem comando, precisando do conhecimento que vai libertar. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no campus? A utilidade que a gente precisa ter da doutrina. Ela não pode ser só uma mensagem que fique paralisada, ela precisa entrar em nós e nos transformar. Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução do Livro dos Espíritos disseram claramente a Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos pavorosos ou nas divagações estéreis. Paro aqui, porque a partir daqui ele vai falar sobre a obra especificamente, não é o nosso contexto. Então, aqui a gente entende que Emmanuel já está nos trazendo à luz do que efetivamente é necessário nós entendermos com relação a essa obra magnífica, que é o Céu e o Inferno, que vai nos trazer justamente o entendimento de como são as questões após a desencarnação, as penas, o ambiente, a situação que o espírito vai vivenciar após a morte. Porque o que acontece? Vamos pensar no contexto histórico. Se a gente não vai muito longe, no passado muito remoto, porque senão a gente vai passar horas aqui e temos um tempinho, mas eu preciso fazer uma contextualização histórica. O homem sempre buscou querer entender o futuro. Isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. Ele sempre procurou o futuro. Na questão 960 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta e a espiritualidade responde, que é intuitiva essa busca do homem para entender o que vai acontecer com ele após a desencarnação. Se nós formos olhar o passado, as pirâmides são a prova disso. O povo egípcio tanto se preocupava com a vida após a morte que preparava verdadeiros palácios e com insumos materiais inerentes àquela circunstância daquela grande passagem que eles iriam vivenciar após a morte, ou seja, existia ali uma preocupação. Mas essa questão é muito interessante a gente entender da seguinte forma: é de acordo com o grau de adiantamento da humanidade que ela começa a ter a percepção das coisas. Então, o homem daquela época, antes mesmo do Cristo, do advento de Jesus, tinha uma percepção, uma concepção de mundo e uma relação com o sagrado. Né? O homem agrário, o homem da agricultura, uma população que vivia da terra, obviamente, ela precisava entender o mundo. Então, como é que o homem daquela época entendia o mundo? De uma maneira mais simplória, com todo respeito, mas era uma maneira mitológica. Então, o homem, a partir de uma cosmogonia, ele tenta entender o mundo a partir dos mitos. Isso gera conflitos, isso gera ideias. Então, aquele homem daquela época, ele tinha que encontrar nos deuses a resposta para tudo. E aquela resposta vinha de acordo com as circunstâncias materiais que aconteciam. Então, se tivesse uma inundação, os deuses estão com raiva de nós, alguma coisa fizemos de errado. Vamos agora buscar, nos reajustar com isso. E essa busca, ela vai sendo construída ao longo dos tempos. A gente vai chegar agora, então, na época de Jesus. O mestre vem ao mundo e ele começa a nos mostrar, a descortinar um outro universo espiritual. Mas ainda é para um homem que não é um homem espiritual. O homem medieval, o
homem anterior à era medieval, ele não é um homem ainda introspectivo. Então, o que acontece? Esse homem ainda não vai entender a mensagem divina. A mensagem, algumas informações que precisavam ser dadas após a desencarnação, tanto é que ele diz, o próprio mestre diz que enviará um outro Paráclito que trará as informações complementando aquelas que ele não traz. É exatamente o mundo espiritual. Mas, nesse momento, o homem vive uma perspectiva. Então, o homem da época de Jesus, ele está vivenciando ainda uma experiência. Eu faço uma pergunta: por que os hebreus, o povo judeu, foi o eleito para receber a presença de Jesus em seu leito? Não é porque eles sejam melhores ou piores, era porque era o único povo naquela época que era monoteísta. Os outros, os demais povos eram politeístas. Então você imagina que loucura, um panteão romano, um panteão grego, um panteão sírio, e todos os deuses ali envolvidos, e cada um tinha uma forma, um poder dentro daquela sociedade. O único povo que era monoteísta era o povo judeu. Por isso também que Jesus... Basicamente isso, não vamos entrar em detalhes mais, porque tem outros aspectos, mas esse é o aspecto principal que traz a presença de Jesus no seio daquele povo. Então, Jesus traz essa informação. Né? E aí, 1, 2, 3 séculos depois, somente, no ano de 353, se eu não me engano, 313, é que Constantino resolve tornar a religião, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, institucionalizou-se a religião. Não é? Então, até então, porque Jesus de Nazaré, ele não veio trazer cristianismo, ele trouxe o evangelho, trouxe a boa nova. Ele trouxe a informação, ele é o verbo. Ele veio trazer aqui a mensagem divina. A religião foi criada pelo homem. O cristianismo, a gente costuma até brincar e dizer, Jesus não era cristão. Ele não foi cristão, porque ele morre, se encarna antes de ser instituído o cristianismo. Quando isso acontece, nós estamos diante de um povo politeísta. Por quê? Até então, os cristãos eram perseguidos. Eles eram discriminados, eram criminalizados na sociedade. Eles não eram ainda o povo. Quando se institucionaliza a religião, os patristas, os primeiros padres, os primeiros estudiosos, filósofos da época, inclusive Santo Agostinho, e Santo Agostinho, Tomás de Aquino é mais adiante, né? Mas o Anselmo, Santo Anselmo, que também é um filósofo dessa ocasião, eles começam a construir o imaginário cristão. E aí é que vem a ideia de céu e inferno. O céu e o inferno sempre existiram em todas as demais civilizações anteriores, só que era diferente o contexto. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma alusão aqui, que não é por acaso, está na página 49 do livro Céu e Inferno, uma alusão a Satanás, o Satã, e ao deus Plutão. E o próprio Kardec esclarece que Plutão não era mau. Plutão era um deus romano que era o dono do submundo. Ele herdou de Zeus, se não me engano, o submundo, e qual era o papel dele? Simplesmente te prender, te colocar ali. Você cometeu as falhas, os crimes, quando você morre, você vai ficar no submundo. Então, esse Deus não é ruim, não é mau. A diferença entre ele e o Satanás criado pela Igreja Católica é que o Satanás vai te torturar, ele vai fazer você errar, ele vai atrás de você para que você peque. Criou-se a palavra pecado, criou-se uma pedagogia do medo, termo, inclusive, tecnicamente falando, é esse, estuda-se isso muito, a pedagogia do medo, que foi criada nos primórdios do cristianismo para justamente escravizar aquele povo. Infelizmente tem que dizer dessa maneira, mas também tem outro contexto bom, não era exatamente escravizar, era implantar o cristianismo de uma maneira que pudesse ser uma religião universalizada e que assim a igreja pudesse se manter. Ela precisava dos seus adeptos. Então criaram-se os dogmas da Igreja Católica. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade
irrefutável, inquestionável. Se você quiser questionar um dogma, você está tendo uma conduta herética, e a heresia é condenável. Então, o homem daquela época não questionava. A verdade é a verdade. As penas eternas são penas eternas, não tem que ser questionado. A Santa Trindade, a Santíssima Trindade, é a Santíssima Trindade. Tem até uma história de Santo Agostinho, que é contado, inclusive nas vidas espíritas, que ele estava numa praia, caminhando, e de repente ele viu uma criança fazendo um buraco na areia, bem próximo do mar, e viu uma onda e toda hora enchia, e ele esvaziava aquele buraquinho, e viu uma onda enchia, e aí ele vai nessa criança e fala com a criança. Ele não está percebendo que ele não vai conseguir, o intento dele, que é manter aquele buraco vazio, toda hora vai vir uma onda do mar. Aí a criança diz para ele, da mesma forma, você não vai entender a Santa Trindade. Porque não tem como a gente compreender certas questões que não estão ainda na nossa capacidade. É mais ou menos isso que acontece com a questão que a gente está falando da contextualização histórica da questão. Então, seguindo adiante, a Igreja cria a ideia de um céu e um inferno, e também cria um purgatório e o limbo. São as figuras míticas dessa situação da vida após a morte. Então, o problema todo é que ali a gente tem um céu num ambiente geográfico. O céu está na abóbada terrestre. Nós temos que lembrar que nós não temos ciência ainda, nesse período da humanidade, só existia astronomia e filosofia. As demais ciências não existiam ainda, surgiram no século XIX. O progresso foi de acordo com o progresso intelectual e moral da humanidade que as coisas foram tomando outra forma, uma forma mais científica. Então, até aquele momento, o céu era um local físico, era acima, porque era, inclusive, eu até faço aqui uma observação interessante, que fala sobre eu não sei se vocês já ouviram falar, no autor chamado Flávio Josefo, um dos primeiros filósofos que existiram. E ele, quando vai fazer uma alusão, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu já anotei isso. Quando ele vai fazer uma alusão, ele vai estudar a questão da origem mesmo do mundo, no Gênesis, né, da Bíblia, o primeiro livro, ele fala que quando Deus cria o mundo, ele cria um local que é nobre, que primeiro ele cria o céu. Um local específico, geográfico, colocado ali. E esse céu só vai ser de merecimento quem vivenciar a experiência exata como a própria igreja impõe. Então, criam-se as regras, criam-se as normas, e aquela população medieval vai vivenciando aquela experiência, e existem questões interessantes, como, por exemplo, essa figura do antagonista de Deus cria-se, dá-se eu poderia dizer a vocês que a Idade Média deu um protagonismo ao antagonista de Deus, a esse suposto Satã, que era necessário, inclusive, para que houvesse essa questão meio maniqueísta, essa luta entre o bem e o mal eterna, mas isso é perigoso, porque quando você coloca... A única maneira que você tinha, que o homem medieval tinha para se livrar desse grande antagonista, desse grande inimigo, era a fé. E estar dentro da igreja. Ele tinha que estar na igreja e tinha que ter fé. Lembrem-se, ter fé significa não questionar o que a igreja diz, senão você é herege. E se você for herege, você tem uma condenação. Olha como a coisa é limitante. E assim o homem cria a ideia de que o céu, ele tem que passar por certas etapas, ele pode comprar com indulgências, existem várias situações políticas, econômicas envolvidas nisso, que a gente não está aqui para fazer crítica, e sim uma observação. Eu espero que vocês entendam isso como um contexto histórico verdadeiramente, não como uma crítica, porque eu, se não fosse espírita, seria católico. Então, eu amo a Igreja Católica, eu acho muito bacana tudo isso. A minha proposta é fazer realmente uma reflexão, para que a gente possa entender como é que surge essa figura limitante do céu, do inferno, do purgatório e do limbo. Mas vamos lá. Então, o céu é o local que você vai se você for merecedor, alcançar essa glória que vai ser decidida por aquela sociedade. O inferno é um local também.
Então, o céu está acima de nós. Por isso, toda vez que você pensa em Deus, você pensa no céu, você olha para cima. Isso aí está na nossa memória. E quando você pensa em inferno, todo mundo vai morrer para o inferno. Você aponta lá para baixo. Né? Faz assim. Por que você faz isso? Porque, verdadeiramente, nessa época, era consciente para aquelas pessoas que o inferno estaria no meio do centro da Terra. Estaria no centro mesmo da Terra, onde tem as curvas, onde tem as labaredas, porque os vulcões, onde tem o calor, onde tem o enxofre, todas essas figuras eram para isso. Por que aquela figura do diabo, por exemplo, é vermelhinho? É vermelhinho por quê? Porque as terras vermelhas, o fogo queimava, era uma população agrária. Nós temos que lembrar o tempo todo disso. E o fogo consumia e matava, destruía a colheita. Então, a figura do calor, do fogo, está relacionada a esse inferno, a esse lugar de sofrimento e dor. O purgatório é o intermediário. Hoje não existe mais. O Papa Bento XVI já erradicou, não existe mais o purgatório. Mas o purgatório era um local em que ficavam as crianças que morriam. O limbo, estou confundida. O limbo era onde ficavam as crianças que morriam. As pessoas que não eram batizadas, né, eram colocadas no limbo, porque não sofriam e nem evoluíam e nem iam para o inferno. Não mereciam, porque eram ignorantes. Ali é o limbo. E o purgatório é um local que você vai ficar onde ainda você não foi condenado ao eterno sofrimento. Você ainda tem chance de sobreviver, de sair daquilo ali e ir para o céu, porque vai depender também da oração dos seus familiares. E é onde fica também a questão. Olha, Sérgio morreu. Pelo que eu estou sabendo, ele está no purgatório. Vamos fazer missa para ele, vamos fazer bastante coisa, vamos rezar por ele, para ver se a gente consegue mandar o Sérgio para o céu. E vai, Barão. Né? E vai, Barão. E assim a gente vai vivenciando uma experiência espiritual, religiosa, mas muito materializada. E por que o homem dessa época é assim? Porque o homem medieval, ele não é um homem espiritual. Ele é um homem superficial ainda, ele está galgando, é onde eu cheguei no início da nossa conversa, eu estava falando, todo o progresso, toda a visão que nós temos de mundo, de ser, a visão ontológica, inclusive nossa, vai estar completamente relacionada com o nosso grau de adiantamento, com o nosso progresso intelectual, com o nosso progresso moral. Então, a humanidade vai progredindo. Então, foi maravilhoso tudo também que aconteceu. Santo Agostinho é sensacional. Eu adoro Confissões, tantos livros maravilhosos. São Tomás de Aquino, no século XIII, no século XII, né, mais ou menos, vem também trazer o X. Enfim, mais 5 séculos depois, no mínimo, São Tomás de Aquino vem, acho que é século XIII. Ele é contemporâneo de Francisco de Assis. Enfim, e todas essas figuras são criadas para que aquele imaginário cristão tenha o cuidado, o medo de não sair de perto da igreja e assim povoar a igreja, e cada vez mais o povo ser o povo da igreja. E vem as questões também de ordem sexual, de ordem moral. Essa moralidade, essa questão toda vai sendo criada, vai sendo construída, que é também legal, né? A família, tudo isso. Porque se a gente for olhar, as pessoas têm o hábito de dizer, é uma questão já preconceituosa falar que a Idade Média é a Idade das Trevas. Não se deve dizer isso, porque não é. É uma idade... Foi na Idade Média que surgiram as universidades, foi na Idade Média que você passou a usar sapato. Tem tanta coisa importante que aconteceu na Idade Média que as pessoas não compreendem. Foram 10 séculos de progresso também. Mas, enfim, seguindo adiante. Século XII, século XIII, eu quero mostrar para vocês uma obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. Eu marquei aqui só umas figuras para vocês verem, muito interessantes, de como era visto o inferno para aquela população. Olhem a imagem, uma imagem do inferno. As pessoas sofrendo. Sim, não. Sim. Isso. Chega mais para o outro lado. Isso. Essa é uma figura do inferno. Percebam ali as pessoas sofrendo, os diabinhos lá atacando, machucando. Isso é uma imagem dantesca, daí o termo dantesco, do inferno. Mais adiante, a gente tem aqui só mais uma imagem, ó, um diabão. Isso assim. Mais para frente um pouquinho. Beleza.
Olha que muito interessante a imagem, tá vendo? Desse diabo. Depois eu passo para vocês o livro. Aí vão para o purgatório, para não ficar muito, são várias imagens lindas. Olha aqui o purgatório. Historicamente, ó, o purgatório foi. Isso, sim. Aqui ele já está no purgatório, vendo as pessoas aguardando a absolvição, não estão condenadas ainda, estão só aguardando. Aqui, olha, um anjo, na forma de um pássaro, vindo do céu para o purgatório. Tira essa parte aqui. Sim. Baixa um pouquinho. Tá bom. Oi. Aqui. Mostra para eles. E agora vamos para o céu, para a gente encerrar a ilustração. E no céu é interessante falar para vocês, quem leva ele tem 3 personagens que conduzem ele a esses ambientes todos. Inferno, purgatório e céu, nessa ordem. Quem leva ele para o céu é Beatriz, a sua amada. Beatriz ele conheceu aos 9 anos de idade, depois esteve com ela novamente aos 16 anos, quando ele fez o primeiro poema para ela, só que ele não se casa com Beatriz, ele se casa com uma mulher chamada Gema. E ele é apaixonado por Beatriz, eternamente apaixonado. Então, quando ele cria a Divina Comédia e a parte do céu, que é onde ele que ele se sente aventurado, quem conduz ele ao céu é a sua amada Beatriz. Olha aqui, Beatriz, com ele diante. Eu estou mostrando para vocês, né, pessoal? Desculpa. Aqui. Esse aqui, eu comprei esse livro num sebo há muitos anos. É a Divina Comédia. Eu comprei por causa das ilustrações de Gustave Doré, que são maravilhosas. Eu vou passar para vocês, enquanto a gente continua essa conversa, para vocês darem uma olhada, enquanto a gente continua falando, então, o tempo também urge. Então, pronto. Fiz o contexto histórico sobre como é que é a ideia do céu e do inferno no imaginário cristão, né? Essa coisa da escravização, do medo, da dor, do sofrimento. E agora a gente vai falar sobre Jesus e vai falar sobre a doutrina espírita. De repente, no século XVIII, então a gente está falando aí de século III, século XIII, Santo Agostinho, Francisco de Assis vem para tentar restaurar o cristianismo primitivo. Século XVI, aí começa o pensamento, vem a Renascença, vem os movimentos intelectuais, vem Descartes dizendo, opa, tem que pensar, a gente tem que raciocinar, vem Pascal, vem vários pensadores, e aí, ó, a gente está dando um gás, vai planeta, o planeta está indo, a gente está pensando que não, mas está. Século XVII, século XVIII, iluminismo, que maravilha. Século XIX, espiritismo. E aí, vem Allan Kardec, o nosso pontífice, e traz na segunda metade desse século, o Espiritismo. Como é que se compõe o Espiritismo? Nós temos o Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal de toda a doutrina. E desse livro saíram os demais. São 5 livros do Pentateuco kardeciano que a gente precisa estudar e conhecer. E foram editados, foram publicados nessa ordem. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a magnífica obra que a gente está falando, e a Gênesis. De cada livro desse que eu estou falando, sai uma parte do Livro dos Espíritos. E o que nós estamos tratando hoje é a quarta parte, o quarto livro o livro número 4 do Livro dos Espíritos, vem a ser exatamente o que fala sobre as penas e gozos terrenos, o título é esse, e ele aborda esse tema das questões 920 até 1019. Ele vai falar sobre o tema do paraíso, da dor, do sofrimento, e a gente precisa entender agora, no contexto espírita, o que acontece. Já no prefácio, Kardec já diz a que veio nesse livro. Ele explica aqui, ele vem explicar a justiça divina, a justiça de Deus à luz do Espiritismo. Então, a gente vai entender que eu não vou para o inferno ou não vou para o céu porque alguém determinou, porque uma legislação me fez compreender isso. Não.
O que vai acontecer ali é um processo evolutivo da minha própria consciência que vai me transformar, que vai me trazer a felicidade. Então, na verdade, o céu não é mais um local físico, não é para onde eu vou, é um estado de espírito. O inferno é um estado de espírito. O purgatório, por que o purgatório foi confundido com o umbral? Eu fiz uma observação sobre isso, mas antes eu vou falar mais um pouco sobre o céu. Ele aborda o tema. Os antigos entendiam como sendo um local superior, divino, privilegiado. Aí aqui que fala sobre a Flávia, até achei onde eu tinha anotado. Flávio José diz: se no segundo dia Deus criou o céu, separou de todo o resto e colocou por cima, como sendo o mais nobre. Essa é a ideia de céu. Só que a gente não entende mais como essa forma, porque não existe essa possibilidade de existir um ambiente físico, porque não tem como a gente viver uma adoração contemplativa. O Espiritismo nos faz entender que tudo é dinâmico, tudo é útil, tudo, em todos os lugares, há vida, né? Então, a teoria da reencarnação desloca o céu desse lugar físico que o homem criou. E aí ele vai entender que existem dois... O que a gente precisa entender, segundo o Espiritismo, é que existem dois mundos. O mundo espiritual e o mundo corpóreo. E o mundo espiritual está aqui, em outra dimensão, junto conosco. Nesse exato momento, nós não somos essa assembleia, é o que nós estamos vendo. Existe aqui uma quantidade enorme de espíritos que estão interagindo conosco, vivendo conosco, e cada um na sua experiência. E, então, dessa maneira, não existe mais céu, e nem inferno, e nem purgatório, e nem limbo. O que existe é um estado consciencial de cada um de nós. E o que vai definir, eu coloquei assim, o que vai definir o bem-estar na erraticidade, que é o local onde você, enquanto espírito encarnante, reencarnante, vai viver, é justamente o seu adiantamento moral, intelectual, o seu progresso. Um progresso que a gente pode fazer por conta própria, que na verdade fazemos dessa maneira. Que naquela época era mais difícil, porque o homem não tinha acesso à educação. O homem medieval era analfabeto. Existiam reis analfabetos, nobres analfabetos, que tinham pessoas para lerem para eles. Só que depois que tudo isso acontece na humanidade, que a humanidade vai progredindo da maneira como ela vem, com todos esses pensamentos, que a gente sai da escravização. Por isso que houve também esse divórcio entre a igreja e a ciência, porque era tanto controle sobre tudo, que o homem que se divorcia da religião, ele passa a ser um homem racional e ele diz que tudo que pode ser verdade tem que ser confirmado pela ciência. Kardec diz que não é assim. Por quê? Porque não existe nada sobrenatural. O que existe é o sobrenatural desconhecido. Não é que uma coisa aconteça, um fenômeno aconteça aqui comigo, que eu não tenha explicação científica para ele, que ele seja sobrenatural. Simplesmente ele pode ser natural, mas ainda não conheço as suas razões, a sua causa. E com isso eu me abro para o conhecimento, me abro para buscar a ciência. Se nós formos olhar, como hoje nós vemos os livros da própria codificação e também os livros que compõem a complementação das nossos queridos Ivone, Chico Xavier. Você vai ler um livro da Ivone, Memória de um Suicida, você vê coisas ali que foram ditas no século, na década de 40, que não podia nem sonhar, como TV de plasma. E, no entanto, hoje a gente tem material muito mais avançado, a ciência, que vai adiantando. Então, a felicidade dos espíritos bem-aventurados, ela não consiste, efetivamente, numa ociosidade contemplativa, que era o que a igreja pretendia que acontecesse. Você vai para o reino dos céus, faça tudo direitinho e você vai... Aí, o que eu vou fazer nesse reino dos céus? Eu, particularmente, não gostaria de ir para esse lugar, porque eu ia ficar entediado ali. Eu quero ser útil, eu quero mais é trabalhar. Por que a gente fica preocupado com a questão do trabalho, inclusive? Porque, na verdade, nós temos uma visão de trabalho como algo doloroso, algo fatigante. Só que o trabalho na espiritualidade não tem fadiga, porque a fadiga é física. A fadiga que nós sentimos, ela é física, ela não é espiritual. Então, trabalhar, questão 674, se não me engano, do Livro dos Espíritos também fala, quando Kardec pergunta o que é trabalhar. A espiritualidade esclarece que toda atividade útil é trabalho. O que nós estamos fazendo aqui hoje é trabalhar. E a gente está feliz, e a gente não está chateado, a gente não bateu ponto, a gente não vai receber remuneração financeira, estamos aqui. Então, de posse desse entendimento de que nós
toda atividade útil é trabalho, a gente deixa de ver o trabalho como um sacrifício, como uma dor. Mas essa visão do trabalho de sacrifício também é uma visão imposta por uma época anterior. Não sei se vocês sabem da origem da palavra trabalho, e ela vem de uma palavra chamada tripalium, que é um objeto de tortura utilizado na Idade Média para torturar as pessoas. Então, a origem da própria palavra, porque naquela época trabalhar não era digno, era só para os camponeses, porque os nobres não trabalhavam, eles viviam ociosos. Então, tudo isso é um contexto que a gente vai entendendo. Quando a gente chega aqui no Espiritismo, século XIX, o Espiritismo vem trazer essa perspectiva espiritual, essa relação, estamos próximos do final? Essa relação do homem com o mundo, a nova revelação, ela vem demolir essa construção mental construída por séculos. E ela vem desconstruir. Ela desconstrói, ela demole, mas ela constrói novamente. O novo, ela traz um fundamento. Então não existe mais céu, não existe inferno, não existe purgatório. O que existe? Existe um mundo, que é o verdadeiro mundo. Nós estamos vivendo aqui temporariamente, retornaremos para esse mundo espiritual, onde vamos progredir sempre. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar e vamos crescer. E vamos realmente viver essa experiência divina, supostamente sendo o céu, porque é o estado de felicidade. É o estado de felicidade do espírito puro, do espírito celeste. Mas, eu estava lendo numa obra, se eu não me engano, não vou lembrar agora qual, mas eu acho que é Emmanuel que fala que quando você se tornar um espírito celeste, é aí que você vai começar a trabalhar verdadeiramente. A gente busca a angelitude, a gente busca a perfeição para quê? Para que nós sejamos um com Deus, como Cristo é um com Deus. E ser um com Deus significa ter a consciência coletiva, a consciência universal divina, que olha para todos e busca ajudar a todos. Então, quando eu falo que eu vou ser um com Deus um dia, eu vou ter a consciência divina. Então, eu não vou poder viver sabendo que alguém passa fome. Eu não vou viver num mundo que existem injustiças. Então, eu vou buscar sempre o aprimoramento da humanidade, porque eu vou entender que eu só posso ser feliz. Imaginemos nós, que estamos no século XXI, quantas reencarnações nós já vivemos? Pelo menos umas 800. Significa dizer que eu fui filho 800 vezes, eu fui pai muitas vezes, eu fui mãe. Imagina se eu estabelecer laços com essas pessoas que viveram comigo, esses que viveram comigo ao longo dessas reencarnações, como é que eu posso ser feliz sabendo que um filho meu está no inferno? Ou vivendo um estado de espírito infernal? Eu vou querer ajudá-lo. É o que a gente vê na literatura espírita. Se você vai acompanhar as obras de André Luiz, as obras todas que a gente vê, você vê espíritos mais evoluídos, espíritos que alcançaram um certo patamar, voltando, inclusive a mãe de André Luiz, no nosso lar, e tantos outros, que voltam com amor para ajudar aqueles que um dia foram seus amados, que passam a ser, na eternidade, na nossa família espiritual, os nossos amores, a nossa verdadeira família. Então, a gente entende que toda essa questão de céu e inferno que foi imposta pelo próprio progresso da humanidade cai por terra diante das perspectivas espirituais que nós temos. A atividade é muito dinâmica. A vida espiritual está relacionado ao seu progresso pessoal. Então, eu preciso despertar amor, eu preciso despertar compaixão, eu preciso conquistar virtudes, para isso que eu estou aqui. As pessoas falam assim, qual é a finalidade da reencarnação? Quem diz que a sua vida deve está equivocado. A finalidade principal da encarnação é evoluir. Depois disso, vem a quitação de débito, porque eu sou devedor. Infelizmente, eu sou devedor. Se eu devo, se eu estou aqui é porque eu sou devedor. Então, eu também tenho que quitar meus débitos. Mas a finalidade é eu ser realmente um ser espiritual, evoluir a cada reencarnação que eu tenho. Vamos encerrar, já está próximo, né? Tá. Então, eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 61 desse livro que eu anunciei inicialmente, Justiça Divina, que fala sobre o céu e o inferno, nas palavras de Emmanuel. Eu, particularmente, achei que é um poema. Eu vou ler para vocês. É um verdadeiro poema.
vamos dar toda a liberdade para ele, intelectual e literária, porque realmente é lindo. Capítulo 61 do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Isso foi dado, essa psicografia foi dada numa reunião pública de 22 de setembro de 1961. Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. O genitor compassivo e reto concede aos filhos, em regime de gratuidade, todos os recursos da fazenda divina, a vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente, a defesa do monte, o refúgio do vale, as águas circulantes, as fontes suspensas, a submissão de vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição, os valores da experiência, a possibilidade de ser. Os filhos recebem tudo isso, mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum, e o pai apenas lhes pede para que se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagrem ao bem de todos, por meio do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nessa imagem simples, embora encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil, assim, perceber que, com tantos favores, concessões e doações, felicidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, você percebe aqui que nós fomos criados, a doutrina espírita nos diz isso, simples e ignorantes, todos igualmente, simples e ignorantes. Temos todas as oportunidades, através das reencarnações múltiplas, de progredir. A misericórdia divina é tão maravilhosa que ela nos permite a liberdade de nós vivermos nessa ciranda reencarnatória o tempo que entendemos necessário pela nossa ignorância. Quanto mais errarmos, mais vamos ficar nessa ciranda reencarnatória. Quanto mais acertarmos, mais rápido chegaremos ao alvo, que é a plenitude, que é a condição de espírito celeste. Todos nós estamos fadados a essa felicidade. E o que importa dizer, é claro que injustiças existem, porque vivemos ainda num processo, num período de evolutivo, nós mesmos que vivenciamos essas experiências, mas está nas nossas mãos a alteração disso, a modificação. E todas as oportunidades são iguais no sentido de que todos reencarnam da mesma maneira e sempre reencarnarão. E esse é o processo. Então, o estado de espírito que eu tenho vai me conduzir ao meu inferno, ao meu céu. O umbral não é um purgatório. Por quê? É até equivocado dizer isso. Se você for analisar a palavra umbral, ela é um portal de porta, é um caminho. Ela não é um espaço exatamente, é a transmissão. Você sai desse ambiente para quê? Isso é o umbral. Então, é um momento que você vai vivenciar. Nós precisamos entender, inclusive, que os umbrais não são iguais porque eles estão também relacionados à nossa consciência, ao que nós fizemos, ao nosso inconsciente e ao nosso consciente. Então, não devemos ter medo do inferno, devemos vivenciar a vida de uma maneira digna, correta, coerente, para que nós não vivamos, quando desencarnarmos, uma experiência desagradável, porque a vida vai continuar. Se eu desencarnar aqui agora, nesse momento, eu não vou chegar do outro lado com outra personalidade, com outra vestimenta, inclusive, vou estar do jeito que eu estou aqui, pelo menos na minha percepção. Por quê? Porque a vida vai continuar. Então, é importante nós entendermos que o céu não é um local de beatitude e muito menos um local de privilégios. Só vai alcançar esse céu que, nesse aspecto aqui, a gente tem realmente meritocracia. A meritocracia no mundo real, aqui, no mundo material, não existe. Pelo menos no nosso contexto nesse momento. Mas no mundo espiritual ela existe, porque só se alcança um patamar, uma posição,
no mundo espiritual, se você realmente for merecedor. Para encerrar, eu me lembrei agora, eu sempre gosto de contar isso. Uma certa ocasião, eu li há muitos anos, quando eu li pela primeira vez o Nosso Lar, foi perguntado por que o governador de Nosso Lar, ele era uma pessoa, ele foi eleito. E aí foi dito para André Luiz que aquela posição era por merecimento, não haveria possibilidade de certos equívocos. Foi quando foi perguntado por que ele não descansava. A única figura, a única personagem do livro, de Nosso Lar, né, que não descansa é o governador, porque ele não precisa mais dos períodos de descanso, não tem mais fadiga para ele. E aí é explicada essa situação. Ele é governador porque ele tem um grau de adiantamento tamanho que faz com que ele não falhe em certas questões. Quando a gente faz uma análise dele, a gente fica achando que pode haver uma falha por causa das nossas mazelas. As minhas imperfeições te julgam. Quando eu julgo uma pessoa, eu estou julgando ela por mim. Se eu sou uma pessoa que costuma trair a minha esposa e meu marido, eu vou achar que eu também posso ser traído. Mas se eu não trair, eu não vou achar que a pessoa me trai, porque eu vou julgá-la a partir das minhas possibilidades. E a mesma coisa acontece na vida espiritual. Então, que nós possamos refletir sobre essas questões, que nós possamos entender que não existem diabinhos, porque a personagem que foi criada como antagonista de Deus, na verdade, foram colocadas nela as nossas mazelas morais. Aquele personagem que te tenta, a verdade é o que tem dentro de você. Então, você tem que vencer as suas más inclinações, vencer as tendências negativas, perceber aonde você pode ser mais fraco, se você tem uma tendência sensual, se você tem uma tendência a ser uma pessoa egoísta. Você tem que se autoanalisar, é o que a própria doutrina espírita nos propõe, reforma íntima. Bora fazer reforma íntima e entender que não existe essa história de céu e de inferno. O que existem estados de espírito que podem ser transformados de acordo com as nossas próprias condutas, ações e atitudes. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade desse estudo. Espero ter conseguido alcançar aí a nossa possibilidade. Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada, Alexandre, pelo trabalho de hoje, trouxe para nós o seu estudo. É isso aí, pessoal. A gente está na 47ª jornada Allan Kardec, estudando sobre o céu e o inferno. Tanta coisa importante, né, para a gente aprender juntos. Ainda estamos no segundo dia de estudo. Então, vem conosco, divulguem. É muito importante essa união, essa partilha de todas as casas do 32º céu, unidas, né, para trabalhar nesse mês de outubro, no mês de Allan Kardec, que foi tão falado aqui na tarde de hoje, né, tão importante esse espírito para todos nós, o codificador dessa obra, todo esse conhecimento, que a gente possa também agradecer sempre, lembrar sempre de Kardec, né, com todo esse conhecimento que temos através dele. Só gratidão mesmo, então que vocês possam ajudar aí a divulgar todo esse trabalho dessas Casas Unidas, para a gente continuar. A próxima vai ser no dia 18, na quarta-feira, 20 horas, lá no Centro Espírita Casa de Jesus, em Benfica, na Rua Pereira Lopes, número 46. 146, desculpa. Tá? O tema vai ser os suicidas e as penas eternas segundo o Espiritismo. O Renato está aqui com a gente presente, depois eu vou dar a palavra a ele, mas antes disso... o nome do palestrante do dia vai ser o Luiz Kaufmann. Luiz Kaufmann vai ser o dirigente lá do dia, vai palestrar para nós. Então, agora a gente vai fazer o sorteio, né? O sorteio, a gente vai fazer o sorteio. Cadê o... Então, depois no final. Alguém não assinou o livro? Assinado. Deixa Eu também não assinei. Nossa irmã vai assinar. Sérgio... Ele perdeu tempo, tá perdendo tempo. Não vale. Você não 2 vezes. Esse é o história.
Enquanto o pessoal está assinando aqui o livro, ó, ainda temos 1, 2, 3, 4, 5 encontros nessa jornada de Allan Kardec, nesse mês todo de outubro. Olhem lá a programação, está disponível. Bota aí, chega mais para cá. Não, mas jornada muito bacana esse trabalho. Vai assinar, tá? Só o cara assinar. A gente poder. Vamos agora fazer o sorteio aqui dos livros, para depois a gente finalizar o trabalho. Escolhe um. Vou pedir para o Alexandre Coutinho escolher um número, por favor. De 1 a 14. O livro vai ser na ordem. De 1 a 14, escolhe o número. Número 8. Você mesmo. Ele ganhou a melada, gente. Ele mesmo ganhou o livro. Então, tá, escolhe o número. Então, escolhe outro número. De 1 a 14, sem ser 8. 1. Alexandre. Presidente. Não, calma aí. Alexandre Pereira. Alexandre. Então, vai. De 1 a... Então, 2. De 1 a 14. 12. Ana Maria Conceição Braga. Quem é Ana Maria Conceição Braga? Olha lá, minha irmã. Ela tem... ela escolhe? Não. Eu fiz na ordem? Porque eu não sabia. Eu acabei de escrever na ordem. Oh, meu Deus. Não sabia. A gente pede para escolher? Então, deixa. Então, vamos agora. Então, a Ana Maria vai escolher um número, Ana Maria. De 1 a 14, sem ser 8, sem ser 1. 10. 10 foi a Ana Maria. A outra Ana Maria. Ana Maria. As irmãs? Então, escolhe um número lá, por favor. Fala outro número. 14. Não. 14 é o céu. Então vai, escolhe o número, sai. Número 5. Número 5 sou eu. Vem. Então vou escolher o número 2. Quem é o número 2? Fui não. Não, ela não ganhou. Leila Nascimento. É Leila. Então, acabou? 1, 2, 3. Escolhe o número, Leila. Pega esse aqui. Qual é a troca? Escolhe o número, Leila. Então, os espíritos existem, mas ainda não é o meu número. Então, escolhe o número, Leila. Fala o número. Não, outro. Fala outro. Vai. 7. Quem é o 7? É o Alexandre. Pronto, fechou. Eu vou aprender Maravilha. Fizemos o sorteio na tarde de hoje, os contemplados. Agora pressa. Então, agora, pessoal, para a gente poder fechar o trabalho da tarde de hoje, eu vou chamar o Renato, que ele é da próxima casa onde vai ter o terceiro estudo, do Centro Espírita Casa de Jesus, para fazer a prece para fechar o trabalho, por favor. Quer vir pra cá? Pode fazer. Pode. Fala um pouquinho alto, só. Deus, Pai amoroso, justo e bom. Queremos agradecer pela alegria de estarmos reunidos hoje nessa grande reunião, representada pelos benfeitores espirituais de todas as casas espíritas que compõem o 32º seu, em torno dessa grande confraternização espiritual, que é a 40ª Jornada Espírita Allan Kardec. Essa reunião que congrega encarnados e desencarnados,
baseado na mais legítima fraternidade e na alegria cristã. Obrigado, Senhor, por esses momentos de importantíssimas reflexões, onde tivemos a oportunidade de viajar no tempo, refletindo sobre o histórico, religioso e filosófico da humanidade, até chegarmos ao abençoado momento do Consolador prometido, levantando o véu das ilusões e permitindo-nos encarar a realidade que nos aguarda ao final de cada existência, sem mais os medos que a mitologia nos colocou sobre o céu, de contemplações ou inferno de punições eternas, mas uma consequência natural de nossas ações, onde cada um de nós é o construtor, o artífice da sua própria destinação, podendo com isso, Senhor, dependendo de nossas ações, construirmos o céu de felicidade pela consciência tranquila do dever bem cumprido, ou ainda o inferno temporário da consciência ainda torturada pela responsabilidade de equívocos cometidos, mas que teremos sempre, conforme a tua misericórdia, a oportunidade de refazermos a nossa história e de construirmos na nossa consciência a felicidade que nos aguarda. Que os amigos espirituais, que a equipe coordenadora desse trabalho, que esteve junto do nosso companheiro Alexandre Coutinho e seu mentor espiritual, que o ampararam durante o estudo, possam envolvê-los em fluidos de muito amor e muita paz. Por nossa gratidão a tudo que recebemos nessa tarde tão feliz. Que possamos levar conosco durante toda a semana essas vibrações e essas experiências para que possam iluminar cada vez mais nossas consciências. E que cada um de nós, representante das casas espíritas, aqui nos encontramos, sejamos encarnados ou desencarnados, possamos continuar perseverantes na tarefa de mantermos o espiritismo vibrante como um grande farol, a criar os corações que andam perdidos nas noites